Cheguei, galera, professor Adriano Guimarães, e hoje aula de quê? Direito constitucional, tá bom? Poder constituinte. Cara, a aula de hoje é para te assistir, tá legal? Para te resolver as questões, depois correr aí para um banco de questão, resolver algumas questões e, cara, é um assunto para aprender hoje e nunca mais esquecer, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o poder constituinte. Adriano, o que é o poder constituinte, do que ele trata, tá bom? Olha, quando nós falamos em ordenamento jurídico, tá legal? E eu aqui no canal, eu já falei sobre o ordenamento jurídico, nós vamos ter lá um conjunto de leis, de normas, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos ter um conjunto de normas. Essas normas, elas estão dentro de uma hierarquia de importância. Então, lá no topo, eu vou ter qual norma? Qual é a norma mais importante? É a Constituição Federal de 88, no caso do nosso ordenamento. Abaixo dessa Constituição, nós temos o quê? As leis. E abaixo nós vamos ter ali decretos, portarias, entre outros. Agora, olha o que ocorre, não é? Qual dessas normas é de mais difícil elaboração? Adriano, como assim? Digamos, qual é aquela que formalmente é mais difícil eu alterar? É mais difícil eu criar uma lei ou criar uma emenda à Constituição? Adriano, não entendi o que é isso. Digamos, eu quero alterar a Constituição Federal do Brasil. O que é mais difícil fazer? Alterar uma lei ou alterar a Constituição? Adriano, eu acho que alterar a Constituição é mais difícil. Ok. E por que alterar, modificar a Constituição, ela é mais difícil do que alterar uma lei ou um decreto? Simples, porque dentro de uma hierarquia de normas, a Constituição Federal vai ser o que a gente vai chamar de norma-mãe. É a norma mais importante, é a norma que funda todo o ordenamento jurídico. Então, hoje, nós vamos aprender aqui, olha, de onde, qual é a origem do poder, né? Do poder para a criação e elaboração de uma Constituição, tá bom? Essa Constituição, ou melhor, esse poder é chamado de poder constituinte, tá legal? Poder constituinte. Então, de olho na tela aí, ó. Bum. O poder constituinte, a primeira coisa que nós precisamos aqui ter em mente é que lá no passado, todo mundo falava o seguinte: olha, o titular do poder constituinte é a nação. Só que hoje, numa concepção mais moderna, já se entende o quê? Que o titular do poder constituinte é o povo. Adriano, quem era no passado o titular do poder? O poder era tido como da nação. Isso ainda lá na época de Seyer, quando ele estava falando ali, né, sobre ele estar desenvolvendo a teoria do poder constituinte. Mas hoje, na atualidade, quando se fala em titularidade, quem é o dono do poder constituinte é sempre do povo. E, gente, toma cuidado, porque algumas bancas como o CESP e FGV já cobraram isso em prova, tá bom? Então, olha só. Hoje não pertence mais à nação, tá bom? Hoje a teoria entende que o poder constituinte, ele pertence ao povo. Eu vou colocar até sim e não, que é para ficar um negócio melhor, tá bom? Então, quem é o dono do poder constituinte? Sim, é o povo. Não, é a nação, tá bom? Então, se você pegar uma questão onde ela afirma que o titular do poder constituinte é a nação, gabarito está o quê? Errado, tá legal? Esse poder constituinte, que ele emana do povo, ele é utilizado para o quê? Para a criação de uma Constituição. Eu botei aqui, olha, a CF de 88. Essa Constituição, ela precisa, por sua vez, ter duas características, galera. Qual é a primeira característica? Ela tem que ser escrita. Adriano, ok, quer dizer que eu não posso ter uma Constituição verbal falada. Não, no caso do poder constituinte, eu preciso ter uma Constituição escrita. Porque a Constituição, melhor, o poder constituinte, que é todo o poder do povo, parte dele vai ser constituído na Constituição. Compreendeu isso?
parte do poder estará constituído na Constituição. E essa Constituição precisa ser o quê? Rígida. Quando eu falo que uma Constituição ela é rígida, significa o quê? Para alterar ou para criar uma nova Constituição, existe um método que é muito mais difícil de criação do que criar uma nova lei, criar um decreto. O que eu quero falar? É mais fácil fazer uma lei, é mais fácil fazer um decreto, é mais fácil alterar uma lei, é mais fácil alterar um decreto do que criar uma nova Constituição ou alterar a Constituição. Ok? Legal, Adriano? Entendi. Então, quando esse poder ele se materializa, parte dele se materializa numa Constituição escrita, nós vamos falar que esse poder é o poder constituído. Para lá, Adriano, não entendi. Olha só. Vamos imaginar que tudo isso daqui é o poder do povo. Quando ele cria a Constituição ela pega só um pedaço do poder. Então, tudo que eu estou escrevendo aqui na Constituição não representa todo o poder, é apenas uma parte do poder. Então, todo o poder eu chamo de quê? De poder constituinte. E o que está escrito na Constituição é o poder constituído, tá bom? Então, galera, não confunde o que é. Poder constituinte é todo o poder que emana do povo. Poder constituído é o poder que foi colocado na Constituição, ok? Continuando. Esse poder constituído, ele tem formas de exercício, tá bom? E aí, quanto ao exercício, eu vou chamar ali, olha, de PCU, que é poder constituinte, tá ok? Constituído usurpado ou usurpador. E o poder constituinte PCL, que é o poder constituinte legítimo. Por quê? O poder constituinte, ele pode ser usado no caso de uma ditadura, por exemplo, tá bom? Vamos imaginar aqui, olha, uma ditadura. Numa ditadura, quem decide sobre a Constituição geralmente é um ditador ou um grupo. Esse poder, embora ele continue sendo do povo, quem exerce o poder é uma pessoa ou um grupo. Adriano, não entendi. O poder sempre é do povo. Agora, quem é que usa o poder? No caso de uma ditadura, a gente vai ter o quê? Ali uma Constituição que representa a vontade de um único homem ou de um grupo. Agora, se o poder ele for tido como legítimo, democrático ou por convenção, aqui a gente fala o quê? Que é o povo, no exercício do poder, que elabora a Constituição. Ah, Adriano, para lá, deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar que o país A é um país o quê? Onde eu tenho a figura de um ditador. Ditador, no país A. Nesse país A, quem é o titular do poder? É o povo, sempre é o povo. Então, o povo é o titular do poder. Agora, Adriano, quem é que está usando o poder? O poder, ele está sendo utilizado unicamente pelo ditador. Então, ele é que vai ter o exercício do poder. Então, a Constituição daquele Estado, ela é feita a partir da vontade de um único homem ou de um grupo que ali domine. Agora, vamos imaginar o país Y. No país Y, nós temos o quê? Uma democracia. Nesse país Y, quem é o dono do poder? É o povo também. Perceba que o povo sempre é o dono do poder, sempre é o titular. Agora, o exercício desse poder. O exercício desse poder, ele é feito diretamente pelo povo ou de forma indireta, quando, no caso, existe ali uma Assembleia Constituinte, digamos, como no nosso caso aqui, o Poder Legislativo, que é constituído pelos representantes do povo, tá bom? Então, aqui, ó, no caso de uma ditadura, a gente vai ter o quê? O poder constituído usurpado. Significa o quê?
essa ideia de usurpado significa que um ditador meio que está tomando o exercício do poder, tá ok? Que pertence ao povo. O nome dessas constituições, elas vão ser o quê? Autocráticas ou outorgadas, tá legal? Ou usurpadas. Já no modelo democrático, nós vamos ter o quê? Um poder legítimo, democrático ou por convenção. Aí, olha só, no caso de um poder democrático, não é? Ou então num poder constituinte legítimo, PCL, ele pode ser exercido de forma direta ou de forma indireta. De modo direto, como é que esse poder ele é utilizado? Ele é utilizado por meio do povo. Então, o povo é que vai participar da constituição, da criação de uma constituição. E aí, esse povo, ele trabalha como? É por meio de um plebiscito, tá bom? A indireta vai ser por meio de uma assembleia. Voltando lá para a direta. Como é que o povo participa diretamente? Ele participa por meio de um plebiscito, tá bom? Ele pode participar por meio de um referendo, tá bom? Ou ele pode participar por meio de proposta de lei que é permitido pela própria Constituição. Então, no caso do Brasil, o povo ele pode sim propor algumas leis. A gente já tem até algumas leis aí com nome de pessoas, entendeu? Se não me falha a memória, Paulo Gustavo, não é? Houve um movimento ali e houve a iniciativa de uma lei, né? Parece que é a lei Paulo Gustavo, onde a iniciativa foi o quê? Foi do povo, tá legal? Já de forma indireta, o povo ele vai se manifestar, ele vai tomar suas decisões por meio de uma Assembleia Constituinte, que no nosso caso aqui, olha, Congresso Nacional, poder legislativo que nos representa, tá legal? E essa representação ela pode ser o quê? Soberana, significa o quê? Sem consulta ao povo, ou exclusiva, tá legal? Nessa ideia de uma participação exclusiva, a Assembleia ela toma as decisões quanto à elaboração da Constituição e logo em seguida ali ela vai consultar o povo. Um bom exemplo dessa exclusiva no Brasil, de uma Constituinte exclusiva, foi ali naquele período para decisão, por exemplo, né, de presidencialismo ou parlamentarismo. Essa é uma forma de você, do exercício indireto, tá bom? Ok, então esse é o poder constituinte. O poder constituinte que é diferente do poder constituído, tá ok? Que ele pode ser exercido por um usurpador, no caso de uma ditadura, ou ele pode ser exercido de forma legítima, tá bom? Usurpado ou legítimo. Se for utilizado de forma legítima, ele pode ser utilizado o quê? De modo direto, onde o próprio povo decide sobre a sua norma, ou de forma indireta, quando o povo vota em representantes, no caso, deputados, vereadores, senadores, e esses indivíduos é que vão ali elaborar ou alterar a Constituição. Continuando, galera. Esse poder, que é sempre do povo, entendeu? Então, quem é o titular sempre é o povo. Ele pode ser exercido de duas formas. Ou por meio de um usurpador, eu vou anotar aqui em cima, tá bom? Usurpador. Ou ele pode ser exercido pelo próprio povo, tá bom? Ou pode ser exercido pelo próprio povo. Lembrando que a titularidade é sempre do povo. O exercício não. O exercício, em alguns casos, pode ser do povo, em outros pode ser da figura de um usurpador, tá legal? Agora, esse poder, galera, ele vai ter espécies, tá bom? E aqui as bancas cobram muito sobre as espécies de poder. Quais as espécies de poder? Nós vamos ter ali duas espécies, tá ok? Duas macros espécies. Uma espécie, primeiro, é o chamado poder originário, o poder de primeiro grau ou poder genuíno. Cara, esse poder ele é utilizado somente para criar Constituição. Já o outro poder é chamado de poder derivado. E esse poder derivado ele vai se manifestar de três formas. É um poder de segundo grau, tá bom? Então grava, quando falar poder originário, tá bom? PCO, você vai lembrar de quê? Opa, esse cara é o que faz a Constituição.
poder constituinte originário, ele elabora, ele cria a Constituição, tá bom? Poder constituinte derivado é que vai reformar a Constituição e outros, tá bom? O poder constituinte originário é o poder para, grava isso daqui, criar uma nova Constituição. Ele cria do zero uma nova Constituição. Novamente, ele cria do zero uma nova Constituição. Novamente, ele cria do zero uma nova Constituição, ok? Esse é o poder, chamado lá de poder originário. Esse poder originário, ele tem ainda duas divisões, tá bom? Ele pode ser um poder histórico. Adriano, quando é que o poder originário, ele é histórico? Ele é histórico quando você cria um Estado. Vamos imaginar a primeira vez que o Estado brasileiro foi criado, a primeira Constituição do Brasil, entendeu? Onde se criou o Estado brasileiro. Essa primeira Constituição que cria o Estado brasileiro, né, onde ela vai criar o Estado, ela é chamada de poder constituinte originário histórico. Agora, todas as demais alterações das constituições do Estado, eu tenho já o Estado brasileiro, o Estado criou outras constituições. Essa é chamada de quê? De revolucionário. Adriano, então quer dizer que revolucionário, bem a grosso modo, é quando eu já tenho uma Constituição e agora eu estou modificando. Então, aqui, ó, ela vai modificar a Constituição. Então, quando eu crio o Estado, inicialmente eu estou fundando um novo Estado, poder constituinte originário histórico. Quando eu estou alterando a ordem constitucional, sei lá, eu tenho a Constituição de 2025. Aí agora eu quero criar uma nova Constituição em 2026. Esse vai ser o que? O chamado poder constituinte originário revolucionário, tá bom? Galera, grava isso daí, porque banca cobra muito, tá bom? Já quando a gente fala no poder derivado, ele tem 3, tá legal? Nós vamos ter o quê? O poder para revisar, olha só. Poder de revisar. Nós vamos ter esse poder de revisar, chamado de poder revisor. Nós vamos ter o poder para modificar a Constituição, chamado de poder reformador. E nós vamos ter ainda um poder que eu vou mudar aqui a cor, olha. Poder para elaborar o quê? Constituições estaduais. Esse é chamado de poder decorrente. Adriano, eu não entendi o poder revisor. A Constituição Federal de 88, ela foi criada em que ano? 88. Quando ela foi criada, o próprio Constituinte ele falou, olha, essa Constituição ela não pode ser mexida pelos próximos 5 anos. Ninguém toca, ninguém mexe. Então, se esperou 5 anos para aplicar as normas constitucionais e quando completou 5 anos, lá em 93, então 88, 89, 90, 91, 92, 93... Em 93, parou-se tudo e falou, opa, agora sim, a gente vai revisar a Constituição. Então, esse poder revisor, ele só apareceu na Terra uma única vez. Então, o poder revisor é um poder que apareceu uma única vez nesta Constituição de 88. Então, foi uma revisão em 1992. Adriano, hoje, se eu quiser revisar, eu posso? Não. A primeira alteração na Constituição foi o poder revisor. Primeira, então a gente teve 88, contou-se 5 anos, a gente usou o poder revisor. Após os 5 anos, todas as demais alterações da Constituição, a gente já fala que é o quê? O poder reformador.
Adriano, como é que a gente reforma ou como é que a gente modifica a Constituição? Vamos imaginar que lá na Constituição está falando bem assim: ninguém pode sair à rua andando com as duas pernas. Todo mundo tem que sair pulando numa perna só. Cara, depois de um certo tempo a gente vê que regra babaca, entendeu? Essa regra não faz o menor sentido. E aí a gente decide o seguinte: não, a gente tem que liberar as pessoas para andarem em duas pernas, sim, entendeu? Ou então vamos imaginar que lá na Constituição tivesse uma norma bem assim: após as 4 da tarde ninguém mais pode sair de casa. Pô, que regra babaca. Então eu quero alterar. Como é que eu altero essa norma? Por meio de uma emenda. Emenda à Constituição. Mas essa emenda à Constituição, qual é o poder que eu uso? Eu uso o poder constituinte não originário. Poder constituinte derivado, o quê? Reformador. Percebe aí a diferença? Então, qual foi o poder que eu utilizei para revisar a Constituição quando ela completou 5 anos após a promulgação em 88? Opa, Adriano, é o poder constituinte, derivado, revisor, correto. Adriano, se eu quiser fazer uma nova Constituição, poder constituinte originário, o quê? Revolucionário. Se já existia uma Constituição, se eu estou trocando uma Constituição por outra. Ah, Adriano, eu quero fundar um novo Estado, começar do zero tudo, entendeu? Hoje é Estado do Brasil, agora eu quero fundar o Estado, sei lá, né? O Estado do Thanos. Aqui, opa, eu vou fundar um novo Estado. Então, é um poder constituinte originário, tá ok? Histórico, porque é a primeira Constituição daquele novo Estado. Galera, se tu tá compreendendo até aqui, deixa o like, entendeu? E aproveita e me fala aqui embaixo agora de qual local do país você está assistindo essa aula, tá bom? Então deixa aqui embaixo: olha, Adriano, eu estou assistindo a aula de, sei lá, São Paulo, entendeu? De Crato, né? De Itacoatiara, seja no estado do Rio ou no estado do Amazonas, tá bom? Me fala de onde, né, você está assistindo aí, de Sena Madureira, de repente, tá legal? Então deixa aqui embaixo e deixa um like, deixa um comentário que você vai me ajudar bastante, tá legal? Cara, e se estiver gostando do material também me dá um feedback, tá bom? Isso aqui me dá um trabalhão, mas eu sei que fica ótimo depois para revisão, tá legal? Eu poderia aqui estar só falando, né, jogando palavras ao vento, né, me aproveitando da minha beleza para isso, mas não. Esse esquema, ele te ajuda o quê? Tanto a visualizar, como também é um bom material para revisão. Então, dá print na tela, tá bom? Voltando aqui para a aula. Adriano, e o poder decorrente? Galera, toma cuidado. Uma coisa é derivado, outra coisa é decorrente, tá bom? O poder decorrente, como é o nome dele? Poder constituinte, derivado, decorrente. Para que serve esse poder? Esse é o poder que eu utilizo, eu vou colocar até de azul, para criar as constituições estaduais, entendeu? Constituição, já tem ali Constituição, não vou escrever não. Então, se eu quero criar a Constituição de um Estado, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Constituição do Estado de São Paulo, Constituição do Estado do Amazonas, Constituição do Estado do Acre, entendeu? Qual é o poder que eu uso? Eu uso o poder constituinte, originário, não, derivado, revisor, reformador ou o quê? Decorrente, tá legal? Cara, é isso que banca pede, né? Quando ele vai falar aqui no assunto de poder constituinte, ele bate muito nisso. Ele fala o seguinte: olha, eu quero fazer uma emenda à Constituição. É o poder constituinte originário revisor? Não, pô. Poder revisor foi aquele utilizado uma única vez após os 5 anos contados a partir de 88. Qualquer alteração na Constituição Federal após os 5 anos é qual? É o poder reformador, tá bom? Ok, feito isso, vamos em frente. Olha só, o que é o poder aqui, ó, constituinte histórico, que eu comentei lá em cima, tá legal?
nós temos ali o histórico e o revolucionário. O histórico, ele vai falar quando há a instituição de um primeiro sistema constitucional. Adriano, o que é esse primeiro sistema constitucional de um Estado? É a primeira Constituição. Primeira Constituição. Então, vamos imaginar que amanhã eu fale, olha, agora não é mais o Estado do Brasil. Agora é o Estado do Thanos, tá bom? Aí eu teria o quê? O uso do poder constituinte histórico. Agora, o que é o revolucionário? É quando rompe com o sistema anteriormente constituído, para a criação de um novo modelo constitucional. Então, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, 1964. A gente tem ali uma Constituição. Quando eu saio de 64 para uma Constituição de 1988, então aqui eu estou falando, opa, eu estou agora criando a Constituição de 88, não é? Que é o novo modelo constitucional, 88, e ela está substituindo qual? A anterior, que eu estou chamando aqui, ó, de Constituição de 64. Então, isso daqui é o poder constituinte revolucionário. Tá bom, galera? Continuando aqui, ó, questão na tela. Preste atenção, quando ele falar poder constituinte, você fica hiper tranquilo, tá bom? Por quê? Olha só. Assinale a alternativa correta. O poder constituinte, opa, tu vai aqui, ó. Derivado. O que é que tu vai lembrar rápido? Opa, o poder constituinte, ele se divide em originário e derivado. O poder constituinte originário, ele se divide em quê, gente? Histórico ou revolucionário. Quando é que ele é histórico? É a primeira Constituição. Quando é que ele é revolucionário? É quando uma Constituição está substituindo a outra, tá ok? Eu uso o poder originário para reformar, para modificar a Constituição? Não. Eu uso o poder constituinte originário quando eu estou substituindo, eu estou criando do zero a Constituição, tá bom? Agora, o derivado, ele tem o quê? Ele tem três perninhas, tá bom? Primeiro, ele é o revisor, ele é o reformador e ele é o decorrente, tá bom? Quando é que é o revisor? O revisor é aquele poder que ocorreu em 92, 5 anos após a Constituição, revisar a Constituição de 88. E o reformador é o das emendas constitucionais, tá bom? E o decorrente é quando eu quero criar Constituição estadual. Meu amigo, lembra disso, tá bom? Agora, bora cair nas questões. Aqui, ó, derivado. Derivado o quê? Reformador. Olha o que ele está falando aqui, derivado reformador. O que é o derivado reformador? Emenda constitucional. É aquele que instaura uma nova ordem jurídica. Cara, nova ordem jurídica é a própria nova Constituição, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. Não. Quando é que eu tenho o rompimento de uma ordem jurídica com outro? Adriano, o que é a ordem jurídica? É o conjunto de todas as leis, incluindo a Constituição, tá bom? Quando eu troco um pelo outro, é o poder constituinte originário, o quê? Revolucionário. Letra A errada. Tá ok? Letra A errada porque não é o poder constituinte derivado reformador. Ok, letra B. Poder constituinte derivado, o quê? Decorrente. Opa, se ele é decorrente, ele serve para quê? Para criar uma Constituição estadual, tá bom? Então, ele é caracterizado em sua essência pela sua ausência de vinculação. Opa, pera lá. O que seria a ausência de vinculação? A qualquer regra anterior.
pela sua autonomia e pela sua incondicionalidade. Eu quero que você entenda que a norma maior é a Constituição Federal. O poder constituinte originário, ele dá um pouco do seu poder para que os estados criem as suas constituições. Só que um detalhe, se a Constituição Federal no Brasil proibir pena de morte, nenhum estado poderá colocar na sua Constituição pena de morte. Logo, o poder constituinte decorrente, ele está vinculado a uma regra anterior. E qual é a regra anterior? É a própria Constituição Federal. No nosso caso, a mais atual, a de 88. Então, grava sempre o poder decorrente, ele vai se submeter ao poder constituinte originário. Então, errado. C. As normas acrescidas no ato das disposições constitucionais transitórias. Opa, Adriano, o que é esse ato? Cara, isso aqui é texto que está lá na Constituição Federal. Se está lá na Constituição Federal, vamos lá. Ele foi feito o quê? Pelo poder constituinte de reforma. Não admite controle de constitucionalidade. Não é nosso alvo, tá bom? Aqui falar sobre controle de constitucionalidade. Mas o que acontece, não é? Controle de constitucionalidade é quando a gente vai verificar se determinada norma ela é ou não constitucional, tá bom? Ela é ou não constitucional. Então, o que acontece aqui, ó? Se as normas que estão acrescidas lá veio pelo poder constituinte originário e não o reformador, a princípio. Mas quando ele fala também que não admite aqui o controle de constitucionalidade, significa o quê? Que eu não poderia verificar se são normas de fato constitucionais ou não, tá bom? Então, essa é o que ele está falando aqui. D. O poder constituinte derivado, novamente, não deve obediência às normas de natureza procedimental. Cara, eu acabei de falar aqui, ó. Eu acabei de falar aqui na letra B, tá bom? Eu acabei de falar aqui na letra B que ele é vinculado. Esse vinculado significa o quê? Que ele deve obediência. E ele deve obediência ao quê? Ao poder constituinte originário. Adriano, ele fala em normas de natureza procedimental. É o seguinte, para uma emenda à Constituição, eu preciso o quê? Eu preciso ter 2 votações no Congresso, entendeu? Ali em cada casa. Então, 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado Federal. Isso é um procedimento. Então, é uma regra de natureza procedimental. Então, letra D, errado. E a competência atribuída aos Estados Federados Brasileiros para a elaboração de suas constituições segundo a doutrina pacífica a esse respeito é denominado de poder constituinte derivado decorrente. Perceba que está perfeito. Se eu quero criar uma constituição estadual, qual é o poder que eu vou usar? É um poder constituinte. É o poder constituinte originário? Não, ele é o derivado. Do derivado eu sei que eu tenho 3. Eu tenho o revisor, o reformador e o decorrente. Qual desses poderes que eu uso para criar uma Constituição? É o decorrente, tá bom? Então, o gabarito aqui, ó, alternativa E. Adriano, novamente, eu não entendi a letra C. As normas acrescidas ao ato das disposições constitucionais transitórias pelo poder constituinte reformador não admite controle de constitucionalidade. Ele admite sim. Porque eu não posso violar norma do poder constituinte originário. É o que eu te falei. Se lá na Constituição ela fala não pode ter pena de morte, ela coloca ali algumas regras e toda nova alteração eu preciso o quê? Saber se ela é constitucional ou não, tá bom? Então, por isso que a C também está errada. Ok, tá aqui o gabarito bonitinho para você, indo em frente. Questão aqui, ó, CESP, tá bom? Questãozinha pequena, mas embaçada. Quando determinado estado da federação elabora a sua própria Constituição, porra, aí tu já sabe. Opa,
O poder constituinte, ele pode ser originário ou derivado. O originário, ele só serve para quê? Para criar Constituição Federal, tá bom? E ele pode ser o quê? Histórico ou revolucionário. Quando é que ele é histórico? Primeira Constituição. Quando é que ele é revolucionário? Outras constituições. Já o derivado, ele tem 3 casos. Ele tem o revisor, ele tem o reformador. Quando é que foi usado o poder revisor? 92. Logo ali, 5 anos após a Constituição. Quando é que tem o reformador? Quando eu quero criar emendas constitucionais. E qual é o último? É o decorrente. Quando que eu uso o poder decorrente? Quando eu quero criar a Constituição estadual. Pronto. Aqui, ó, é o alvo da minha, tá bom? Da minha questão. Adriano, me explica lá mais uma vez o lance da hierarquia. Ó, o poder derivado, ele é decorrente. Ou melhor, o poder derivado, ele está vinculado, ele está subordinado ao poder originário. Então, tudo o que for definido aqui na Constituição, ele vai vincular, entendeu? Ele vai definir o que pode se fazer lá embaixo, tá legal? Então, bora aqui para a questão agora, olha. Quando determinado Estado da Federação elabora sua própria Constituição ou altera, ele exerce qual? O poder constituinte o quê? Decorrente correto, derivado correto, poder constituinte, letra E. E aí, tranquilo ou não? Olha só nas alternativas erradas que ele colocou aqui, ó, originário. Originário não é, tá bom? O de revisão. Revisão não é também. Tá bem aqui, ó. O reformador. Reformador também não é. Processo de mutação constitucional. Isso daqui, ó, é chamado de poder constituinte difuso. Ah, Adriano, tu não falou desse, mas eu vou falar. Tá bom? Ainda hoje. Próxima questão. Bora ver se é. Tá aqui o gabarito dela, bonitinho. Bum. Próxima questão. A respeito do poder constituinte é correto afirmar. Galera, percebe que boa parte das questões elas vão bater em cima do quê? Em cima da distinção de poder constituinte originário para poder constituinte derivado, tá bom? Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Salvadora. Tá estudando para concurso? Usa uma técnica que é muito boa, que é a técnica de mapeamento de questão. Adriano, o que é a técnica de mapeamento de questão, tá bom? Quando você pegar lá um assunto, por exemplo, o assunto aqui, poder constituinte, você pega e você resolve lá uma bateria de questões, tá bom? Ali por ano e nos últimos 5 anos. Quando você resolver uma bateria de questões, você vai anotando quais assuntos são mais cobrados dentro daquele tema. Então, eu estou te falando que dentro do nosso tema de estudo aqui, ó, qual é o assunto mais cobrado? Espécies. Por quê? Ele tem ali uma variedade de poderes, ele quer misturar. Tá bom? Então, é um ponto da teoria que é muito cobrado. E como é que eu percebo isso? Por meio do mapeamento de questões. Eu pego questão para resolver, tá ok? E aí eu vou anotando e vou anotando. Pô, ele cobrou aqui poder decorrente, poder derivado, poder reformador, poder revisor. Essa é uma das formas, uma técnica boa de estudo, tá bom? Então, bora lá. A respeito do poder constituinte, é correto afirmar que a atualização de uma Constituição pode ser feita tanto pelo poder constituinte originário quanto pelo poder constituinte derivado. E aí, galera? E aí? Porra, Adriano, eu tô perdido. Pô, Adriano, não, agora eu tô na boa. Poder constituinte, ele pode ser originário. Quando é que eu uso originário? Quando eu quero criar do zero a nova Constituição.
Quando é que eu uso o derivado? O derivado eu uso para revisar, para modificar, que é a reforma. Reformar, onde eu uso emenda constitucional, eu estou fazendo o quê? Ó? Eu estou atualizando. Então, eu atualizo por meio de uma emenda constitucional. Então, cara, para atualizar, para criar uma emenda, eu não uso o poder originário. Eu só uso o poder derivado. Então, olha o que o texto está falando. Aulinha de português. A atualização de uma Constituição pode ser feita tanto quanto. Ou por um ou por outro. Não, não é. Eu não posso usar o originário. Gabarito A, errado. B, o poder constituinte originário. Opa, quando tu lê poder constituinte originário, na tua cabeça tu já fala, é para criar Constituição. Para criar a Constituição. Olha o que ele vai falar. Ele é extraordinário. Uma única vez pode surgir a qualquer momento, devido à sua excepcionalidade. Aí você pensa, não, pera lá, Adriano, o poder originário, ele é excepcional. Por quê? Eu não estou criando Constituição todo dia, toda hora, toda noite. É verdade. Ele é excepcional e ele é extraordinário. Mas eu não tenho certeza, Adriano, ainda. Então, bora deixar a pulga atrás da orelha. Próximo. O poder constituinte originário, cujo titular é o povo, não tem limites e, por isso, pode atualizar amplamente a Constituição. Porra! Não pode! Atualizar é o quê, galera? Quando a gente fala atualizar, é emenda constitucional. Se é emenda constitucional, qual é o poder? Poder constituinte, derivado, revisor, reformador. O revisor não é para emenda, o revisor era para revisar lá atrás. Ah, Adriano, mas ele não revisou por meio de emendas? Ok, mas você vai lembrar, o revisor foi o poder utilizado para dar uma guaribada na Constituição Federal de 88 após 5 anos. Depois desses 5 anos, todos os demais é poder o quê? Reformador, tá bom? Então aqui, ó, é o poder reformador, tá legal? Então aqui é errado, porque ele fala que é o poder constituinte originário. Não, não é. É o poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado. Opa, vou amarrar aqui, ó. Aí olha o que ele fala aqui pra gente. Decorrente. Opa, decorrente tu já sabe. O poder decorrente é o que cria uma nova ou altera a Constituição estadual. Gente, lembra disso. O poder decorrente, ele tanto cria a Constituição estadual, como ele também atualiza a Constituição estadual. O poder originário, ele só cria a Constituição Federal. Ele não atualiza, tá bom? Poder decorrente, cria e atualiza constituições estaduais. Poder constituinte originário, só cria as constituições federais, tá bom? Então, o poder constituinte decorrente é aquele que objetiva atualizar a Constituição por meio de emenda constitucional. Opa, se fosse emenda estadual, estava perfeito. Mas quando ele fala emenda constitucional, é errado. Porque qual é o poder? Não é o decorrente. É qual? É o reformador. Tá bom? D, errado. E o poder constituinte derivado, quando da criação da Constituição Estadual, assemelha-se ao poder constituinte originário, sendo, nesse caso específico, um poder ilimitado. Certo ou errado? Errado. Porque eu falei para ti, cara, olha só, o poder decorrente, ele é subordinado ao poder originário. O poder decorrente, ele está subordinado ao que o originário falou. Então, se o originário falar bem assim, não pode matar, nenhuma Constituição e nenhuma emenda vai poder alterar isso, tá ok? Agora, se o poder originário falar, olha, só não prende ninguém, tem que matar todo mundo, adivinha? Não pode prender, tem que matar todo mundo. Entendeu essa lógica? Ah, sim, Adriano.
Então é isso, aqui tá errado, tá bom? Nesse sentido, o gabarito era a nossa pulga atrás da orelha. O poder constituinte originário, ele é extraordinário, ele não é todo dia. E se ele é extraordinário, ele também é excepcional. Extraordinário e excepcional, mesma coisa, mesmo padrão, tá bom? Ok. Vamos agora aqui para as características do poder. Cara, e as características eu vou passar rápido, tá bom? Olha só, o poder constituinte originário, ele é incondicional. Não há condições, tá bom? No momento que se decide criar uma nova Constituição, se cria. Seja por meio de usurpador, um ditador, seja por meio do povo, tá bom? Ele é político. Por que político? Porque antes dele não há nenhuma outra norma, tá bom? É ele que parte do zero. Ele é conhecido como extrajurídico. Ele é inicial, porque dá o início a uma nova ordem jurídica. Ele é ilimitado e ele é autônomo. E ele é permanente. Cara, esse permanente aqui eu vou te falar como banca cobra. A banca fala bem assim: o poder constituinte originário, ele surge e cria uma nova Constituição. Quando ele cria uma nova Constituição, ele desaparece. Não, ele continua lá. Só que ele não se mexe, ele não faz uma nova Constituição. Mas o poder constituinte originário, ele está presente hoje? Está presente. Mas ele está se manifestando para criar uma nova Constituição? Não. Mas ele deixou de existir? Não, continua presente. Agora, o poder constituinte derivado, ele é condicional, pode ver que é o contrário. Ele é jurídico. Por que jurídico? Já existe uma norma anterior a ele. Qual é a norma anterior? É a Constituição Federal. Então, aqui é político, lá é jurídico, tá bom? Ele é derivado. Significa o quê? Que ele está vinculado ao poder originário. E ele é limitado, diferente daqui, tá bom? Então ele é limitado porque ele é subordinado. Ok, vamos ver como cobra. O poder constituinte originário não tem limites, o garoto, entendeu? Ele é juridicamente ilimitado? Cara, de cara já é a letra A. B, deriva da ordem jurídica anterior? Não. O originário, ele é o quê? Ele é político. Ele é extrajurídico. Grava isso daqui, porque é o seguinte, quando eu falo que ele é extrajurídico, cara, ele não está subordinado a nenhuma norma. Quando eu falo que ele é político, ele não está subordinado a nenhuma norma. Ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, ele é extrajurídico, ele é político. Agora, uma Constituição estadual, não, ela é jurídica, tá ok? Por quê? Porque já existe uma norma anterior. Qual é a norma anterior? A Constituição, tá bom? A B, deriva da ordem jurídica anterior. Não, ele não deriva de nada, ele é político. Deve obedecer ao princípio da separação dos poderes, não deve obediência a nada. Adriano, não deve obedecer? Não deve. E eu vou te falar o porquê que ele não deve. Porque aqui, ó, seria uma limitação. Nós vamos já falar sobre isso. Mas, Adriano, a Constituição fala. Não, meu amigo, eu estou falando em criar uma nova Constituição. Eu posso criar uma nova Constituição onde eu vou falar, ó, só existe um poder. O poder do rei. Um exemplo, tá bom? D. Só ocorre por meio de processo revolucionário. Não. O poder originário, ele ocorre o quê? Pelo revolucionário e também pelo processo histórico. O histórico é a primeira Constituição. O revolucionário são todas as demais. D. E. Deve obedecer cláusulas pétreas. Não deve obedecer a nada. Cláusulas pétreas estão na Constituição de 88, por exemplo. Não é? Cheio de regra lá do que eu não posso mudar. Não posso mudar naquela Constituição. Mas se eu quiser criar uma nova Constituição, cara, eu rasgo a Constituição anterior e começo tudo do zero. Gabarito, alternativa A, tá bom? Ok, garoto. Vamos lá, próxima. Olha só. O poder constituinte derivado. Opa, se é derivado, eu só tenho 3. Tem como característica, dentre outras, ser autônomo? Não, não é autônomo. O único que é autônomo é o poder constituinte
originário. Limitado, ele é limitado, correto. Pois sua obra é limitada por regras estabelecidas pelo poder constituinte originário. Cara, já tá aqui o gabarito, tá bom? C, é inicial? Não. Inicial é quem? Poder constituinte originário. Tá bom? É insubordinado? Não, ele é subordinado. Ele é vinculado. Ele deve obediência. Ele é limitado. Tudo isso aí tá dentro. Ele é incondicionado? Não, ele tem várias condições. Quais são as condições? É o que a Constituição Federal falou que ele deveria fazer. Aqui também, errado, gabarito B, galera, tá bom? Bom, olha só, limites do poder constituinte originário, tá bom? Aqui, limites do poder constituinte, eu quero que você entenda que é o poder constituinte originário. Adriano, o que é isso? Café. Isso é café, tá bom? Agradecer aqui a Mônica. A Mônica me deu essa canequinha aqui, ó. Professor Adriano Guimarães. Valeu, Mônica. Olha só. Limites do poder constituinte. Quando eu falo limites do poder constituinte, grave que é limites do poder constituinte originário. Galera, nós temos duas correntes teóricas. Eu vou começar de trás para frente até, tá bom? Eu vou começar de trás para frente aqui. Duas correntes, tá? Eu vou pegar aqui primeiro. Vou mudar a ordem do alfabeto. Tá legal? Vou mudar aqui a ordem do alfabeto. Que é para ficar mais bacana, melhor. Tá, cadê? Enquanto isso, me diga aí se você gosta ou não desse material. Adriano, teu material tá muito bom. Tá organizado. Entendeu? Adriano, teu material tá horrível. Prefiro, né, de outros, o material de outros. Deixa um comentário aqui. Se você gostou, deixa um like. Se você odiou, deixa um dislike, entendeu? Se você gostou, diga aqui, amei, quero mais, entendeu? Se você odiou, fala, porra, odiei, não volta nunca mais. Mas comenta e marca aqui, entendeu? Isso vai me ajudar horrores, ou a ficar ou a sair. Gente, olha só. No Brasil, nós temos duas correntes, ou melhor, existem duas correntes que vão falar sobre os limites do poder constituinte originário. Adriano, qual é a ideia do limite? A ideia do limite é o seguinte, olha, o poder constituinte originário é o que cria uma Constituição. Aí vamos imaginar que eu, Adriano, eu vou criar a nova Constituição, sou um ditador no Brasil, tá bom? Aí eu falo o seguinte, olha, todo mundo que me fizer raiva, eu quero que seja preso, tá bom? E tome-lhe uma surra de cinturão, tá legal? Uma surra de cinturão e depois seja pendurado de cabeça para baixo, tá ok? Por 3 horas, porque me fizeram raiva, entendeu? Surra de cinturão e depois amarra de cabeça para baixo por 3 horas. Cara, a pergunta é, o poder constituinte originário, ele pode ou não criar regras como essas, tá bom? Aí vão ter duas correntes, vão ter dois grupos de estudiosos. Vão ter os chamados positivistas e os justnaturalistas, entendeu? O justnaturalista. Toda vez que tu vê a palavra justnaturalista, tu vai lembrar, opa, direito natural. Exemplo, quem nesta live aqui agora está respirando? Coloca aqui no chat para mim, tá bom? Ou coloca aqui um comentário. Você está respirando? Sim ou não? Você come? Sim ou não? Você dorme? Sim ou não? Isso daí, ó, é o direito natural. Por quê? Isso é algo que é inerente ao ser humano. Todo ser humano, ele respira. Não precisa de uma lei dizendo, olha, o ser humano pode respirar. Na escola, ninguém pode respirar. Olha, quando estiver assistindo a live do Adriano, não pode respirar. Não, isso é natural. Isso é da nossa natureza. Comer, dormir, respirar,
Entendeu? Tudo isso é da nossa natureza. Então, essa seria uma corrente justnaturalista, tá bom? Já uma corrente positivista, é uma corrente muito mais montada, né, muito mais firmada em regras, não necessariamente naturais, tá legal? Então, no Brasil, qual é a que predomina? É a positivista. E a positivista, ela fala o seguinte, o poder constituinte originário não tem limite. Então, se a questão perguntar para você, poder constituinte originário, não falou de positivismo, não falou de justnaturalismo, o que tu responde? Poder constituinte originário não tem limite. É isso que tu vai responder. Agora, se ele perguntar o seguinte, vem cá, para a corrente justnaturalista, o poder constituinte, aí você vai falar, tem limite. Tem limite. Essa é a lógica. Então, lembra, qual é a corrente que predomina no Brasil? Positivista. E ela afirma o quê? Que o poder constituinte originário é de fato ilimitado. Não tem limite. Isso é o que vale no Brasil. Agora, a justnaturalista entendem que ele encontra limites. Limites onde? No direito natural. Ou em valores suprapositivos. O que é o direito natural? É o próprio direito da humanidade. Respirar, dormir, coisas do tipo. Tá bom? Eu não posso, na Constituição, falar, olha, todo mundo que estiver passando em Copacabana não pode respirar. Entendeu? Tem que parar, tem que passar por lá sem respirar. Não faz sentido isso. Tá bom? Para o justnaturalista. E o que é supranacional? Supranacional é como se tivesse uma Constituição da América do Sul ou uma Constituição do mundo, entendeu? É uma norma que está acima da Constituição e que nós não poderíamos violar. Isso é mais comum aonde? Na União Europeia. Porque lá na União Europeia, eles têm um bloco, tem uma norma acima das constituições dos países, tá bom? Ok, então olha só, o que é a corrente justnaturalista? Ele fala que o poder constituinte originário não é absoluto. Lembra, só ele. E ele tem 3 limites materiais. Quais são os limites que ele fala? Transcendente. O que é o transcendente? É o direito natural, meu amigo. Tá bom? Transcendente é o direito natural. Ele é heterônimo. O que é o heterônimo? É o ordenamento jurídico que está acima de todo mundo, que seria o direito internacional, que eu dei como exemplo, que é a União Europeia. E o imanente, aquele que fala sobre a soberania do Estado. Eu não poderia criar uma nova Constituição onde eu violasse a soberania do Estado. Então, essas são as 3 limitações materiais dentro de uma corrente justmaterialista que não é adotada no Brasil. Então, você só vai usar esse conhecimento se a banca pedir. Se ela falar, de acordo com a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário, você responde, tem limite. Quais são os limites? 3, transcendente, direito natural. 2, imanente, significa o quê? Ele não pode violar a soberania. 3, ele é heterônimo, significa o quê? Ele se subordina ao direito internacional. Pronto. Ok, coloquei aqui, ó. Transcendente, direito natural. Heterônimo, direito internacional. Imanente, não pode violar a soberania. É a corrente aplicada? Não aplicada no Brazuca. No Brasil. No Brasil, qual é a corrente? Positivista. E a positivista significa o quê?
Poder constituinte originário não tem limite, ele é absoluto, tá bom? Ok, indo em frente, olha a questão. As limitações admitidas em face do poder constituinte originário permitem que, para fins de controle de constitucionalidade, as normas por eles produzidas sejam apreciadas pelo STF. Galera, presta atenção que ele não falou aqui, ó, em corrente justnaturalista. Se ele não falou em corrente justnaturalista, a gente vai ver o seguinte, opa, limite do PCO. Quando eu estou falando em limite do PCO, eu vou ter a regra e eu vou ter a exceção. Regra, exceção. Qual é a regra? A regra é que ele é ilimitado. E qual é a corrente? Positivista. Tá bom? Agora, se ele falasse, eu quero a exceção, aí, pela exceção, ele é limitado. Qual é a corrente? Justnaturalista. Pergunto, nessa questão aqui, você vê ele pedindo a exceção? Você vê ele falando sobre o justnatural? Não. Então, ele está pedindo o quê? A regra. A regra. Adriano, quando é que eu vou saber que é a regra? Simples, meu amigo. Se ele falar, me diga qual é a exceção, me diga de acordo com o direito justnatural, entendeu? Aí você vai falar, é limitado. Mas quando ele não cita nada, você vai dizer o quê? Isso daqui está errado. Por que está errado? Porque controle de constitucionalidade é um controle feito pelo Poder Judiciário, onde ele vai falar, essa norma não pode, porque ela é inconstitucional. Opa, pera lá. Se o Poder Constituinte originário, ele é absoluto, ele é ilimitado no Brasil, como é que alguém vai fazer controle dele? Como é que alguém vai controlar ele? Ele não tem controle. Não, ele é incontrolável, ninguém controla. Ele faz o que ele bem entende pelo quê? Pela corrente positivista. Então, por isso o gabarito está errado, galera, tá bom? Ok, olha só aqui, ó. Esse julgado. Não se admite controle concentrado ou difuso. O que é controle concentrado? STF. O controle concentrado é quando o próprio STF diz que uma norma ela é inconstitucional. E quando é que ele é difuso? É quando é o Poder Judiciário. Então, qualquer juiz, qualquer tribunal, tá bom? Em qualquer canto do país ele pode falar que uma norma ela é inconstitucional. Então, não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo Poder Constituinte originário. O que é a controle de constitucionalidade? Cara, eu tenho a Constituição de 88. E aí eu tenho normas que são feitas depois. Então, como a Constituição aqui, ó, ela é a base, quando se cria uma norma, eu tenho que olhar se essa norma ela está de acordo ou não com a Constituição. Se ela está de acordo, ela é constitucional. Se ela vai contra, ela é inconstitucional. Quem é que faz esse controle de constitucionalidade? Se for o STF, eu digo que é concentrado. Se for feito por um juiz ou por um tribunal regional, eu vou falar que ele é difuso, tá bom? Ok? Então, o poder constituinte originário não sofre controle de constitucionalidade. Grava isso, guarda no teu coração e escreve na perna no dia da prova. Espécies do poder, nós já vimos lá. Acelerar aqui, ó. Vimos aqui, bonitinho, ficou tudo tranquilo. Agora, galera, eu quero falar sobre o poder constituinte difuso. Apareceu lá atrás e alguns até reclamaram. Porra, tu cobrou na questão, mas não falou.
O que que é? Esse daí é chamado de mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? Olha só. Altera-se a Constituição pela interpretação e aplicação da Constituição sem alterar o texto. Como assim, Adriano? Quando eu crio uma nova Constituição, criei uma nova Constituição. Houve o quê? Houve alteração do texto. Como assim, Adriano? Olha só, eu criei uma nova Constituição. Se eu crio uma nova Constituição, alterei o texto. Ah, eu fiz uma emenda à Constituição, eu reformei a Constituição. É porque eu alterei o texto. Eu fiz uma revisão, eu alterei o texto. Ah, eu usei o poder decorrente para criar uma Constituição estadual, eu alterei o texto. Eu fiz uma emenda numa Constituição estadual, eu alterei o texto. De uma forma ou de outra, eu estou mudando o texto. Agora, o que é o poder constituinte difuso? Entendeu? O poder constituinte difuso é aquele onde o significado das coisas mudam. E aqui o melhor exemplo que eu vou te dar é o exemplo de família. Se eu chegasse contigo, né, na década de 50, década de 40, eu perguntasse, o que é uma família? Alguém ia me responder, Adriano, uma família é formada por um homem, por uma mulher e por filhos. O homem trabalha, a mulher é do lar. Né? A mulher, ela vai o quê? Lavar, passar, cozinhar, lavar o banheiro, fazer comida, entendeu? O dos filhos pequenos, ela que vai limpar o cocô do menino, dar de mamar e tudo mais. Olha só, essa seria uma concepção de família lá em 1920, 1930, 1940, entendeu? Conforme a sociedade ela vai evoluindo, tá bom? E ela vai mudando, o conceito de família mudou também. Então, hoje em dia, quando eu falo conceito de família, eu já não olho mais para a mulher como aquela que vai ficar em casa lavando, passando e cozinhando. Entendeu? A mulher não, eu já aceito que a mulher agora ela vai também para o mercado de trabalho correr atrás dos objetivos dela, entendeu? Eu já aceito também que uma família pode ser constituída por um homem e uma mulher sem filhos, não é? Eu já aceito que uma família pode ser constituída por 2 homens, por 2 mulheres. Tá entendendo? Agora, Adriano, eu posso ter um homem e 5 mulheres ou uma mulher e 5 homens? Não, ainda não posso. Porque pelo nosso ordenamento jurídico, isso ainda não constitui o quê? Família. Mas se eu vou lá para outros países, entendeu? Eu vou ter lá um homem casado com 5 mulheres ou uma mulher casada, né, com 5 homens, tá ok? Ou um homem casado com 7 homens ou uma mulher casada com 5 mulheres. Então, em outros locais, essa constituição, né, aí de pessoas pode sim caracterizar uma família. No Brasil, aqui não. Então, um homem casado com 2 mulheres ou uma mulher casada com 2 homens, no Brasil não constitui família, entendeu? Essa lógica. Então, o conceito de família, ele muda ao longo do tempo. Então, hoje se reconhece família, por exemplo, aquele que não é casado no papel, mas vive junto. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, entendeu? Por quê? Porque essa alteração, ela é fruto de uma nova interpretação. Então, não mexeram no texto da Constituição, não. Simplesmente falaram, olha, esse casal está junto aí há 15 anos. Nunca casaram no cartório de papel passado nem nada. Cara, é união estável. Entendeu a lógica? Isso é poder constituinte difuso. Agora, além do poder constituinte difuso, nós vamos ter também a figura do poder constituinte supranacional. O que é o poder constituinte supranacional? É o que ocorre, o melhor exemplo que eu vou te dar aqui, ó, lá na União Europeia. União Europeia. Quem é que participa da União Europeia, tá bom? Nós vamos ter lá, por exemplo, a França. Nós vamos ter a França. E aí, como é que está a Constituição Federal da França? A Constituição Federal da França,
ela vai se subordinar em parte, ela vai olhar para a Constituição do quê? Da União Europeia. Então, a Constituição supranacional, porque está acima. Se você procurar um vídeo aqui no canal, aqui no Prep Concurso, eu falei sobre o ordenamento jurídico e eu falei exatamente sobre esse termo supra. Supra está acima. Supranacional são leis que estão acima da Constituição, normas acima da Constituição. Então, galera, nós temos aqui, ó, 4 formas de poder constituinte. Poder constituinte supranacional é o que foge uma Constituição para toda a União Europeia. Vamos imaginar de um poder constituinte supranacional da América do Sul. Uma única Constituição para toda a América do Sul. Um exemplo, poder constituinte originário, poder constituinte derivado e o poder constituinte difuso, tá bom? O poder constituinte difuso, lembra, a alteração é de boca. Não tem nada escrito. Já o poder constituinte supranacional, o originário e o derivado, tudo mexe com texto, tá bom? O difuso não. É uma nova interpretação do texto. Legal? Ok. Questão logo aí no meio da lata. Tá legal? Na mutação constitucional. Pronto. Quando ele falou mutação constitucional aqui, tu já lembra. Opa, eu sei que eu tenho poder constituinte. Esse poder constituinte, ele pode ser supranacional, ele pode ser originário, ele pode ser derivado ou ele pode ser difuso. Entendeu? O supranacional, União Europeia, Constituição da União Europeia. O originário é para criar Constituição. Criar uma Constituição Federal. O derivado, ele tem o quê? O revisor, ele tem o reformador e ele tem o que mais? O decorrente. O revisor é aquele após 5 anos para revisar a Constituição. O reformador, para criar, para alterar a Constituição por meio de emendas. E o decorrente, para criar e alterar as Constituições estaduais. E o difuso é aquele que é feito de boca, onde basicamente se faz o quê? Uma nova interpretação. Entendeu? Uma nova interpretação. Legal, vamos lá. Na mutação constitucional não há alteração do texto. Perfeito. Certinho. Não há alteração do texto, mas apenas uma nova reinterpretação. Por conta das mudanças de natureza, o quê? Social. O pensamento social vai mudando e aí isso vai mudando. A modificação constitucional em que não há vontade de alterar o texto, mas é reflexo da sociedade sobre a qual este incide, é conhecida como difuso. Bora só procurar aqui, ó, logo o termo difuso, mutação constitucional. Olha o que ele colocou aqui, né? Mutação constitucional. Mas se ele colocasse aqui também poder constituinte difuso, também estaria correto, tá bom? Próximo aqui, ó. Limites explícitos e implícitos do poder reformador, tá bom? Olha só, o poder reformador ele vai ter 2 limites. Os limites explícitos, por que explícitos? Estão escritos na Constituição. E nós temos também os implícitos, tá legal? Não estão escritos, mas a gente consegue depurar deles, tá legal? Então, eu vou trazer para cá, ó, para falar. O poder constituinte derivado, cara, presta atenção, é o reformador. É o reformador. O reformador, ele serve para quê? Para criar emenda à Constituição. Então, eu estou criando limites para ele. Eu não estou falando do revisor, eu não estou falando também do decorrente. Eu estou falando apenas do reformador, aquele no qual eu crio emendas. Eu altero a Constituição por meio de emendas. Ele tem alguns limites. Limites explícitos. Quando eu falo limite explícito, eu tenho os formais. Quando eu falo formal, você pode anotar aqui que está relacionado a procedimento.
Ele está falando de um procedimento a ser seguido. E aí, qual é o procedimento? Iniciativa. Quem é que pode propor uma emenda à Constituição? Presidente, Senado, deputados. Vou já mostrar. Forma de aprovação. Tem que ter 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 no Senado Federal. Promulgação. Quem vai promulgar? Câmara dos Deputados. Foi o presidente que promulgou. Não pode. Entendeu? Foi o Senado. O Senado que quer promulgar. Não pode. Entendeu? Tem que ser a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque é a casa do povo. Tá legal? Nós temos também as limitações materiais. E quando eu falo limitações materiais, eu falo de quê? De cláusulas pétreas. Tá legal? Leia lá as cláusulas pétreas. E circunstanciais. Elas estão relacionadas a tempo. Elas são temporais. Temporais ou situacionais. Quando é que eu não posso criar emenda, entendeu? Quando eu estou num estado de defesa, numa intervenção federal ou num estado de sítio. Esses são expressos, porque estão escritos, eles estão escritos na CFD 88. Então tem que olhar e seguir apenas. Tá legal? Limitações implícitas. Vedação à dupla revisão. Tá legal? O que é a dupla revisão? Cara, a revisão ocorreu o quê? Apenas uma única, né? Uma vez. Adriano, aqui tu tá falando do poder constituinte derivado revisor, esse mesmo, poder constituinte derivado revisor. Ele ocorreu o quê? 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, lá em 92, tá bom? Foi isso. Alteração da titularidade do poder constituinte. Por quê? Por que eu não posso alterar a titularidade? Gente, uma coisa é um ditador criar uma Constituição. O ditador, ele é dono do poder constituinte? Não. O ditador, ele é o quê? Ele apenas está usurpando. Usurpar significa roubar o poder, tá bom? Ele, por meio da força, ele vai lá e rouba o poder, tá legal? Mas quem é o dono do poder sempre? É o povo. Um exemplo, vamos imaginar que você tem 10 reais. Aí você dá uma bobeira, né? Você dá uma bobeira e alguém rouba os 10 reais da tua bolsa. Quem roubou o dinheiro é o dono do dinheiro? Não. O dono é você. A prova é tanto que se a polícia prendeu o cara e você tiver lá o código de barra, sei lá, alguma coisa que identifique a nota é sua, você vai levar para casa. Um celular, por exemplo, se foi roubado, a polícia achou, vai te devolver. Por quê? O objeto é teu, mas ele foi usurpado naquele momento. Então é a mesma coisa. Não pode mudar, porque titular é sempre quem? O povo. Não há como. Então, uma emenda à Constituição, ela não pode falar, olha, agora a titularidade do poder constituinte é o presidente da República. Agora o titular do poder constituinte é o Congresso Nacional. Não pode. Tá legal? Simplesmente. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, iniciativa. Quem é que pode propor emenda? Presidente, 1/3 dos deputados, 1/3 do Senado Federal, ou então mais 50% dos membros de Assembleia Legislativa, aqui nos casos, tá ok? Das Assembleias Estaduais, né? Aprovação nas 2 casas do Congresso. Então, eu voto na Câmara dos Deputados, voto no Senado Federal. Voto em 2 turnos, são 2 votos no Senado, 2 vezes eu voto na Câmara. Tá ok? Aprovação, 3/5 dos membros, tá bom? Quem é que vai promulgar? Mesa da Câmara dos Deputados. Cláusulas pétreas. A forma federativa não posso alterar. Voto secreto, separação de poderes, os direitos e garantias individuais, tá bom? As questões circunstanciais, aqui que eu chamei também, ó, de temporais, né? Ou situacionais. Intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Vedação é o poder constituinte derivado revisor. Ocorreu uma única vez. Uma única vez.
E alteração da titularidade também não pode, porque dono do poder sempre é o povo, galera. Questão: o chamado poder constituinte derivado está juridicamente no mesmo nível do poder originário? Errado. Ele é subordinado. Poder constituinte originário aqui em cima, derivado aonde? Lambendo o chão, tá bom? Para lamber bota, tá errado. Ok, poder constituinte originário é autônomo, ilimitado e incondicionado. Letra A. Ele é subordinado? Não. Ele é autônomo? Ele é limitado? Não. Ele é autônomo? Ele é ilimitado? Ele é condicionado? Não. Ele é subordinado? Não. Acabou, galera! Olha só. Agora, deixe seu comentário aqui, tá bom? Né? Diga aqui se você gostou dessa aula. Se você curtiu a aula de hoje, tá bom? Me dá aqui sugestões de temas de direito constitucional, tá bom? Que você quer ver aí aula. Olha, quanto mais a galera escrever aqui, tá legal? Dicas de tema e tudo mais, mais o Maurício aí, ele vai pensar, porra, eu vou colocar uma live desse tema aí, porque a galera tá pedindo, tá bom? Gente, peçam aí do Maurício, tá bom? O material aqui de aula, ou então me pede lá no Instagram, tá bom? Manda aí para vocês, tá? Ou então depois sai printando as telas. É importante usar isso daqui para tua revisão, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, tá ok? Foi ótimo estar aqui hoje com vocês. E aí lembra aqui, ó, nossa aula aí de poder constituinte, tá bom? Beijo, fui!